Graças a Deus, estamos de volta. Hoje nós vamos encerrar, né, a escatologia. Hoje é a quarta aula. E vamos falar sobre o juízo final, né? Chegamos finalmente ao juízo final, né? Não literalmente, mas em termos de ensinamento nós chegamos ao juízo final, tá certo? Vamos tentar entender algumas coisas que são difíceis de entender, mas que dá para a gente compreender algumas nuances para a gente poder ter um pensamento firmado acerca dos acontecimentos finais. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção sobre cada aluno que estará assistindo essa videoaula e que eles possam entender, compreender, aproveitar bastante, Senhor, cada momento, poder, Senhor, crescer não somente na graça, mas também no conhecimento da Tua Palavra. Nos ajude e nos oriente. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu gostaria de iniciar lendo um texto da palavra concernente ao assunto. Atos 17, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, observe lá em Atos dos Apóstolos, naquele famoso discurso de Paulo, você observa que com certeza já ouviu muitos pregadores falando a esse respeito dentro desse texto, né? E lá está inserido a questão do juízo final, do julgamento, do dia em que Deus tem preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, o juízo final é uma realidade bíblica, A gente vai apenas entender essa realidade bíblica, tá certo? No contexto bíblico, verdadeiramente, para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Então, vamos iniciar dizendo o seguinte: Berkhoff afirma que o Senhor voltará justamente com o propósito de julgar os vivos e de consignar a cada indivíduo o seu destino eterno. Então, esse é o grande propósito do juízo final, tá certo? Onde Deus vai determinar todas as coisas. Deus vai por fim a tudo que a gente hoje vê como processo e vai estabelecer definitivamente o seu reino, tá certo? O seu reino eterno, reino de paz, reino de alegria, aonde aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, se estiver vivo serão transformados, a gente viu isso na aula anterior, e aí estarão para sempre com o Senhor neste reino maravilhoso, tá certo? Então vamos começar, e a gente começa o processo falando sobre a doutrina do juízo final na história. Desde os mais primitivos tempos da era cristã, a doutrina de um juízo geral e final esteve ligada à da ressurreição dos mortos. A opinião geral era que os mortos ressuscitariam para serem julgados segundo as obras praticadas enquanto no corpo. Como solene advertência, dava-se ênfase à certeza desse juízo. E essa doutrina já fazia parte da confissão apostólica, né? Lembra da frase? Donde virá para julgar os vivos e os mortos. A ideia predominante era que esse juízo seria acompanhado pela destruição do mundo. Na Idade Média, os escolásticos acreditavam que a ressurreição dos mortos seria seguida imediatamente pelo juízo geral e que este marcaria o fim dos tempos para o homem. Já os reformadores compartiam essa ideia em geral, mas pouco ou nada acrescentaram ao conceito predominante. E o mesmo conceito se acha em todas as confissões protestantes, as quais afirmam explicitamente que haverá um dia de juízo no fim do mundo, mas não entram em detalhes. Já os dispensacionalistas creem de todo o coração no juízo futuro, mas falam em juízos no plural. Segundo eles, haverá um juízo na parousia, outro na revelação de Cristo e ainda outro no fim do mundo. Tá certo? Então veja que durante a história houve-se as discussões acerca do juízo final e hoje nós estamos colhendo essas controvérsias na base de correntes, né? De alguns que pensam de uma maneira, outros que pensam de outra. Alguns dizem o juízo final, alguns dizem que alguns juízos acontecerão no juízo final, né? Então é uma coisa meio complexa, mas que ao mesmo tempo a gente deve manter o foco. E o foco é: eu creio que haverá o juízo final. Isso é importante, tá certo? Você crê que um dia Deus julgará os vivos e os mortos. Ninguém vai escapar desse juízo. Não importa a forma como vai ser feito o processo. Se de uma vez, se de várias etapas, não importa, tá certo? O que importa é que a gente crê que um dia nós vamos ter que prestar conta ao nosso Deus, tá certo? Então, o segundo ponto é a natureza do juízo final.
É bem verdade que Deus tem visitado muitos homens com o seu juízo em decorrência do que eles têm plantado na sua vida. Porém, a Bíblia nos ensina a ter os olhos postos no futuro, no juízo final, vendo neste a resposta decisiva de Deus para todas as interrogações. Quais interrogações? Interrogações do tipo de Malaquias 2,17. Onde está o Deus dos juízos? Outro, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Malaquias 3, 14 e 15. Ora, isso aí são controvérsias dentro das escrituras de pessoas que por demorar esse juízo, por não entender mais ou não crer e começaram a contestar. Onde está esse juízo? Né? Onde está o Deus que fará juízo? E por aí vai. Mas o que as escrituras falam? As escrituras, aliás, dão a solução para todos esses problemas e a remoção de todas as discrepâncias. Textos como Mateus 25, 31, 46, João 5, 27, 29, Atos 25, 24, e por aí vai, esses textos que você está vendo aí na tela, e que você pode abrir sua Bíblia, investigar, passar, ler, reler, para você entender que as Escrituras dão a solução a todos esses problemas, a todas essas controvérsias, a todas essas interrogações. Essas passagens não se referem a um processo, mas sim a um evento bem definido no fim dos tempos, tá certo? E aí a gente vai aprofundar para poder a gente definir. Um terceiro ponto importante nesse assunto são os conceitos errôneos a respeito do juízo. Teve vários. De acordo com Schleiermacher e outros eruditos alemães, as descrições bíblicas do juízo final devem ser entendidas como simbólicas do fato de que o mundo e a igreja finalmente se separarão. Ora, para Berkhoff, é uma explicação que certamente não faz justiça às vigorosas afirmações da Escritura a respeito do juízo final, de que será uma declaração formal, pública e final. Muitos liberais afirmam que o julgamento divino é totalmente imanente e é inteiramente determinado pela ordem moral do mundo e certamente não fazem justiça às apresentações da Escritura. A ideia que eles têm de juízo como agindo por si mesmo faz de Deus um ser ocioso, que apenas vê e aprova a distribuição de recompensas e castigos. Alguns consideram inteiramente desnecessário o juízo final porque o destino de cada ser humano é determinado na hora da sua morte. Aí diz, se um homem dormir firmado em Jesus, estará salvo. Se morrer em seus pecados, estará perdido. Desde que a questão está resolvida, não é necessário fazer mais um inquérito judicial e, portanto, o juízo final é completamente supérfluo. Veja as controvérsias, né? A gente entende isso. Claro, porque isso é um assunto complexo, então vai ter as controvérsias. A questão, por exemplo, que a gente acabou de abordar, de que o juízo, Deus já está fazendo juízo, não tem necessidade de juízo final, a gente sabe que Deus já faz juízo hoje, tá certo? A Bíblia diz que aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe, isso é um juízo. Né? Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas, porque Deus é justo. Se eu planto coisas ruins, eu colho coisas ruins, mas isso não é o julgamento final, tá certo? Isso é o processo do dia a dia, da gente viver. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Você planta, você colhe. Mas há uma colheita final, tá certo? De todo o contexto da nossa vida, daquilo que a gente creu e daquilo que a gente não creu, tá certo? Aqueles que creem em Deus e se submetem à sua palavra, com certeza serão julgados segundo essa decisão. Aqueles que não creem em Deus e desprezam a sua palavra também serão julgados nesse juízo final. Então não podemos achar que o juízo final é uma utopia como os teólogos liberais tentam insinuar, tá certo? Tentam passar para nós. O que é que Berkhoff, por exemplo, fala sobre isso? Berkhoff afirma que Deus nos ensina claramente em sua palavra que haverá um juízo final e isso põe fim à questão para todos os que reconhecem a Bíblia como padrão final da fé. Devemos ter em mente que o juízo do último dia será diferente daquele que ocorre na morte de cada indivíduo e em mais de um aspecto. Não será secreto, mas público. Não terá referência a um só indivíduo, mas a todos os homens. Então essa é uma posição bem coerente que a gente pode, tá certo, alimentar, pesquisar, fomentar dentro do contexto da Bíblia para poder tê-la com firmeza em nossos corações. Mas há um quarto e último ponto que eu queria abordar, que é o juiz e os seus assistentes.
Naturalmente, o juízo final, como todas as opera ad extra, ou seja, obras externas de Deus, é obra realizada pelo Trino Deus, mas a Escritura atribui particularmente a Cristo. Passagens como Mateus 28, 19, João 5, 27, Filipenses 2, 9, 10 tornam mais que evidente que a honra de julgar os vivos e os mortos foi conferida a Cristo como mediador e como recompensa por sua obra expiatória e como parte da sua exaltação. De passagens como Mateus 13, 41, 42, 24, 31, 25, 31, pode-se inferir que os anjos o assistirão nesta grande obra. Evidentemente, os santos, em algum sentido, vão assentar-se e julgar com Cristo. Salmo 149, 5, 9 fala isso, 1 Coríntios 6, 2, Apocalipse 24. É difícil dizer o que isso envolve, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Tem-se interpretado no sentido de que os santos condenarão por sua fé o mundo, assim como os ninivitas teriam condenado as cidades incrédulas nos dias de Jesus. Então, observe que a nossa vida, a vida que a gente vive agora, pela fé em Cristo, essa vida que a gente vive hoje, condenará muitos por não terem vivido a fé que nós vivíamos e dávamos como exemplo para que eles pudessem perceber e reconhecer que existia um Deus Todo-Poderoso que um dia viria julgar os vivos e os mortos. Tem pessoas que são levadas não só pelas palavras que nós pregamos, mas pelas atitudes que nós demonstramos, aliás, a se render aos pés do Senhor, por causa do exemplo de fé. Então, esse exemplo de fé vai também servir de referência para o julgamento final. E a própria palavra vai julgar, porque o próprio Jesus disse, eu não vos condeno, mas essa palavra que eu vos prego, essa vos condenará no último dia, lá no juízo final. Concluindo o assunto, nós podemos abordar o seguinte: conquanto não se possa determinar em termos absolutos a ocasião do juízo futuro, é evidente que será no fim do presente mundo, pois será um julgamento sobre toda a vida de todos os homens. Mateus 13, 40, 43 e 2 Pedro 3, 7. Por causa das diferentes opiniões que vigoram em nosso meio, podemos observar algumas das diferenças entre as correntes teológicas com relação a este julgamento. Primeira delas, amilenismo. Julgamento geral, ou seja, juízo final de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Ou seja, os amilenistas estão dizendo que haverá um julgamento geral, um juízo final de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo, num pacote só, tá certo? Outro pensamento, pré-milenismo histórico. Julgamento na segunda vinda de Cristo e também após o milênio. Então, o pré-milenismo histórico vai dizer que haverá a segunda vinda de Cristo, haverá um julgamento na segunda vinda de Cristo, depois segue-se ao milênio, depois do milênio haverá um segundo julgamento, tá certo? Dentro do contexto daqueles que morreram sem Cristo. Pós-milenismo, julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Pós-milenismo, tá certo? Como o milenismo, vão entender que num pacote só haverá a vinda de Cristo e o julgamento geral de todas as pessoas, boas e ruins. E o dispensacionalismo clássico, que traz em si 3 julgamentos, sendo ele, primeiro, o julgamento das obras dos salvos no arrebatamento, isso quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Segundo, julgamento de judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação, tá certo? Porque lembre-se que essa corrente crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja para a grande tribulação. Depois da grande tribulação, a igreja vem com Cristo e ele vai estar julgando os judeus, tá certo? E alguns gentios no final dessa grande tribulação. E, finalmente, o julgamento geral dos ímpios, que só vai acontecer após o milênio. Então, essa é a linha daqueles que estão defendendo o dispensacionalismo clássico, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, que você tenha estudado, tenha lido, tenha pesquisado, tenha lido os textos que coloca aqui como referência, porque a aula é rápida, não dá para você falar muita coisa, mas eu espero que vocês entendam, que vocês compreendam, que vocês percebam que tudo está dentro desse contexto, tá certo? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi bom estar com você em mais uma disciplina, uma disciplina importante, e eu espero que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, que Deus abençoe vocês de forma muito poderosa.